Irmão, uma coisa é verdade, eu falei isso alguns dias atrás, salvo engano está no livro de Apocalipse. Vamos ver? Deixa eu ver aqui, deixa eu assar certinho e a gente já vai começar a pregar. Apocalipse, vou ler de novo esse texto, não sei quando foi o último dia que eu li, mas eu sei que eu li com vocês. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1, olha na tela por favor, Apocalipse 2, 1, diz assim ó: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Primeira coisa que você precisa entender: não se engane em se independer-se. Como assim, pastor? Em tomar uma decisão de achar que você pode andar sozinho e por conta própria. Não caia nessa besteira, irmão. Não caia nessa loucura. Vamos imaginar que aqui em cima do altar, esse púlpito, em exemplo, seja uma fogueira. Amém, pessoal? Mas não é de São João, tá? É de Jesus. Tá? Imagina aqui que em cima desse altar, esse púlpito, ela seja uma fogueira. E ela está a essa altura, com chamas acesas, altas, vibrantes, vigorosas. E nós sabemos, para que essa chama ela fique acesa, foi preciso colocar o quê? Lenha. Mas com o passar do tempo, essa lenha ela vai virar o quê? Brasa. Ela vai se tornar brasas, pedaços de fogo, né? Brasas. E aí o que acontece? Se você for lá e pegar uma só brasa, ou apenas uma lenha, e você retirar da fogueira e colocar distante dela, o que vai acontecer com ela em pouco tempo? Ela se apaga. Então é isso que acontece com aquele que se distancia. É isso que acontece com aquele que acha que pode andar por conta própria. Nos primeiros dias parece estar tudo normal, porque eu continuo orando, eu continuo lendo a Bíblia, eu continuo falando com Deus. Na segunda semana eu já não coloquei-me na presença de Deus como deveria, porque a Bíblia fala que toda manhã Deus tem que ouvir a nossa voz. Aí eu já levantei preocupado, já andei ansioso, eu já acordei atrasado na correria, no desespero. Na terceira semana, eu já nem lembro mais de orar. Eu já nem lembro mais. A pessoa fala assim: pastor, não sei qual foi a última vez que eu peguei a Bíblia para ler. Irmão, esse negócio de se isolar é tão cilada do demônio, que para nós que estamos juntos, já é uma luta para nos aquecer, já é uma luta para permanecermos nesses ensinamentos, o que dirá aquele que se aparta? A Bíblia fala que aquele que se isola, aquele que se distancia, aquele que se aparta, ele busca o seu próprio desejo e não de Deus. E por fim, ele acaba se levantando contra a verdade. Então entenda, a Bíblia fala que a carta foi direcionada ao anjo da igreja. Quem que é esse anjo, pessoal? Nesse caso é o pastor. As cartas que foram direcionadas, cada pastor ele é considerado um anjo na igreja. Não de asas, irmãos, até porque eu não sei se as minhas asas conseguiriam levantar tudo isso aqui, né? Mas o anjo representa o pastor da igreja, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que cobre com orações, aquele que intercede, aquele que puxa a orelha, aquele que chama a atenção, mesmo quando a ovelha não gosta. Mas essa é a função do pastor, é o anjo que está na igreja. A Bíblia fala que essa carta foi entregue a ele, para que por sua vez ele pudesse entregar à igreja. E ele diz assim, ó: isto diz aquele que tem na sua destra, ou seja, na sua mão direita, as 7 estrelas, que anda no meio dos castiçais de ouro. Prossegue: eu sei as tuas obras. Irmão, é impossível esconder de Deus a nossa vida no particular. Não adianta. A gente vê pessoas pintarem uma verdade para as pessoas, sabe? Quem está de fora, olha para você e fala assim: poxa, é um exemplo de homem de Deus, é um exemplo de mulher de Deus. Mas quem vai falar melhor para você é que quem convive com eles. Quem está ali dia após dia, é esses que vão declarar quem você é. Tanto que se você pegar o Salmo do Provérbios 31, a Bíblia fala que a mulher virtuosa, quem a achará? Porque o seu valor excede os de muitos rubis. E aí nesse relato de como é a característica de uma mulher virtuosa, uma delas é: seus filhos declaram que ela é bem-aventurada, ou seja, os filhos falam coisas boas a respeito dela, pelo convívio dela dentro de casa. Isso também vale para nós como homem, irmão.
Não é porque ali está falando da mulher virtuosa que nós estamos reprovados, que não podemos colocar como homem virtuoso. Eles sabem quem realmente nós somos. Se temos uma vida de santidade, se temos uma vida de integridade, se temos uma vida de retidão, o que nós ensinamos para os nossos filhos, o que nós ensinamos para as pessoas que estão à nossa volta. Deus está declarando: eu conheço as tuas obras e o seu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Prossiga. E pusestes à prova os que se dizem ser o quê? E o não são. E tu os achastes o quê? E sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Ou seja, até agora, nesses 3 versículos primeiro, você percebe que Deus enaltece a igreja, fala das suas qualidades. Só que depois ele fala que tudo isso que ele acabou de dizer seria inútil, seria em vão, por causa disso aqui, ó. Porque tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Que deixastes o teu primeiro amor. Deixou aquele desejo de se arder, de se queimar. Por isso na oração eu falei, geralmente as pessoas falam assim: não, eu estou hoje na igreja, pastor, porque é o que as pessoas fazem, domingo elas vão à igreja, é o que é habitual para um religioso. E eu tenho falado para Deus que não é, nós aqui não somos assim, irmão. Nós não estamos aqui porque é mais um domingo. Nós não estamos aqui porque é habitual cristão ir na igreja domingo. Nós não estamos aqui porque é comum, é o que as pessoas fazem. Não. Nós estamos aqui porque nós temos prazer de estar na presença de quem? Mas como eu posso dizer que você tem prazer na presença de Deus, se 2 coisas acontecem? Muitas vezes você não se abre para Deus, e segundo, tem pressa de ir embora. Que prazer é esse? Você já saiu de lazer com a sua família, sim ou não? Sim ou não? E quando é hora de voltar, como que a gente fica? Nossa, já chegou a hora, já vai ter que ir embora. Não, misericórdia. Nossa, o tempo passou tão rápido, eu queria ter tido mais tempo, misericórdia. Ah, não, mas não tem problema não, a gente volta a fazer isso de novo. E nunca voltou. A gente volta a fazer, ou seja, ali estava tão gostoso, a gente tinha tanto prazer de estar naquele lugar, que a gente não queria o quê? Ir embora. A gente não queria ir embora. E hoje nós vemos, irmãos, que as pessoas não têm esse desejo na alma. Meu Deus, eu quero ir para a tua casa hoje, eu quero me desbanhar em lágrimas, eu quero rasgar o meu coração, eu quero trocar minhas vestes, eu quero mudar meu coração. Sabe, não importa o tempo que eu vou passar de pé, não importa o tempo que eu vou levantar as minhas mãos, não importa o tempo que eu vou estar de joelho, eu só quero buscar a presença de Deus. Mas hoje não tem sido assim. Hoje não tem sido assim. Hoje as pessoas estão mais predispostas a buscarem o seu favor, as obras das suas mãos, do que propriamente a sua face. E esse foi o conselho de Deus. Ele disse assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se me buscar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu perdoarei os seus pecados e então sararei a sua terra. Você vê que Deus em nenhum momento faz menção das pessoas só estarem na presença de Deus pelo favor que Ele pode nos conceder, mas pelo prazer de estar em sua presença. Muitos já perderam esse primeiro amor. Aí a pessoa fala assim: ah, poxa, pastor, mas é comum, é natural. Você vai amadurecendo, você vai crescendo, algumas coisas se acrescentam, outras se perdem. É verdade. Mas o primeiro amor para nós é como a nossa vida. Se você perder essa, você tem outra? Hã? Se nem gato tem 7 vidas, igual os outros falam que tem, mas se morre, você não vê ele voltar? Não é verdade? As pessoas não falam que o gato tem 7 vidas? Mata um para ver. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não estou induzindo ninguém a fazer crime contra animal. Senão daqui a pouco é perigoso prejudicar a gente na nossa live. Né? Se um animal morre, você não vê ele ter 7 vidas. Por que você acha que você vai ter? No máximo você tem 2. Uma em aqui e a outra que vai ser eterna. E aí acabou a eternidade com Deus ou a eternidade no inferno. É 2 só, não tem como. Que na verdade se torna a mesma. Se torna a mesma. Irmão, o primeiro amor é desse jeito. Se você perder ele, não tem outro, a não ser você reaver o que você tinha. A não ser você se humilhar para resgatar o que você tinha.
Então aqui ele diz: se eu perder o primeiro amor, a consequência pode ser devastadora. Porque nos versículos seguintes, olha o que diz: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te, pratique as primeiras obras. Quando não, se você não quiser, não tem problema, mas brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Senão o quê? Ou seja, vai andar em densas trevas, vai permanecer em densas trevas, vai viver densas trevas, não vai ter direção na vida. Então é sério, irmão, nós temos que clamar por este fogo. O nosso líder, o pastor Carlos Soares, recebeu de Deus essa diretriz, recebeu de Deus essa direção, e é para o estado inteiro. Então Mato Grosso não tem que arder em chamas para destruir alguma coisa, tem que arder em fogo para consumir apenas o pecado, a iniquidade, a transgressão e o mal, e permanecer um povo refinado na presença de Deus. É isso que precisa e tem que acontecer, e vai acontecer. E vai acontecer, irmão. Eu estou te alertando como homem de Deus, para você amanhã ou depois não falar que eu não te avisei. E vai acontecer. E a tendência é que quem quer se arder no fogo vai se juntar. Agora quem quer permanecer frio vai se afastar, vai se distanciar, vai se afastar, vai se distanciar, e em muitos casos vão até se perder. Ajunta essa carruagem, permaneça junto em nome de Jesus. Amém, pessoal? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece. Bom, não era essa a mensagem que o Espírito Santo tem no meu coração. Na verdade, hoje eu preciso terminar, concluir, espero eu conseguir, porque no momento que eu estava meditando nessa palavra, eu acrescentei outras coisas que me chamaram a atenção. Domingo passado, nós começamos a falar a respeito de uma pergunta: por que que eu preciso de Jesus? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer todos os santos dias. Por que que eu preciso de Jesus? Por que que você precisa de Jesus? Se você parar para analisar, geralmente é o hábito que nós temos de falar para nós mesmos ou para alguém: olha, eu preciso de Jesus. Aí você chega para uma pessoa e fala: ó, você precisa de Jesus. E às vezes, irmão, levar a pessoa a aceitar ou a receber Jesus é um ato tão difícil e ao mesmo tempo sendo fácil. Porque, como eu falei para vocês, você chega para a pessoa e fala assim: você quer aceitar Jesus? Aí ele fala: eu quero. Então repita comigo assim, ó: eu Valcur, aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso os meus pecados e clamo que o meu nome seja escrito no livro da vida. Amém. Não é fácil? Agora tenta levar uma pessoa a aceitar Jesus dessa forma. Você quer aceitar Jesus? Cara, você está enganado. Eu tenho Jesus desde criança, eu nasci com Ele. Não, mas toda pessoa, mesmo que nasça em berço evangélico, vamos dizer assim, vai chegar um certo momento que ela vai ter que tomar a decisão. Não, eu já nasci num berço evangélico, eu já nasci no meio do evangelho, eu já nasci no meio cristão. Sim, mas nascer no meio cristão não faz de você um cristão. Obrigado, irmão. Nascer num berço evangélico não faz de você uma pessoa que o seu nome está escrito no livro da vida. Vai ter que ter um momento que você vai ter que fazer a sua escolha. Você vai ter que fazer a sua oração, você vai ter que fazer a sua confissão pública. Eu, Adécimo Souza da Silva, aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Arrependo-me dos meus pecados, que Ele seja lançado no mar do esquecimento, e clamo agora para que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Vai chegar um momento que a pessoa precisa fazer isso. Embora a gente diga para as pessoas que elas precisam aceitar Jesus, muitas vezes nós temos grande dificuldade de fazê-los aceitar. Talvez pelo fato da gente não mostrar para eles o porquê que a gente precisa de Jesus. Da gente mostrar para eles o porquê. Aí se você falar assim: não, faça favor aqui, irmão, preste atenção, você precisa, vamos supor que ele esteja desempregado, pesteado, caído, detonado, arrebentado, destruído. Sobrou alguma coisa a mais? Né? Pode falar? Aí falou assim: careca, né? Você está todo detonado, destruído. Fala assim: ó, você precisa de Jesus, sabe? Porque se você aceitar Jesus, Deus vai te levantar dessa situação. Isso não deixa de ser uma verdade, mas não deve ser o meu motivo de aceitar Jesus. Porque quantos não estão nessa situação?
Então quer dizer que se a pessoa estiver bem financeiramente, se a pessoa estiver saudável, se a pessoa estiver com a vida em ordem, casamento abençoado, filhos em obediência, porque existem pessoas que não são cristãs, mas têm essa vida perfeita, vamos dizer assim. Então quer dizer então que elas não precisam de Jesus, que elas já estão no ápice da vida com Deus. Claro que não. A minha necessidade de Jesus, obrigado irmão, a minha necessidade de precisar de Jesus, nem sempre está relacionada àquilo que de alguma forma é conveniente a mim. Para eu prosperar, para eu ser curado, para eu ter uma família abençoada. Ô irmão, acorda, às vezes nós temos uma família abençoada, às vezes a gente é que não contribui para isso. É o homem que é omisso no relacionamento, a mulher que não é sábia para guardar a casa, os filhos que não estão em obediência. Quantos lares, todos frequentam a igreja, todos são da igreja, todos já passaram pelo batismo nas águas, alguns até estão cheios do Espírito Santo, mas quando se trata de voltar para casa, irmão, dá até uma angústia no coração. Nossa motivação não tem que ser isso não. Eu preciso de Jesus. E aí Deus foi me mostrando 5 razões a princípio. Antes era só 3, e eu acrescentei mais 2. Eu vou só citar da semana passada. Eu preciso de Jesus porque conforme o livro de João capítulo 4 14 versículo 6, a Bíblia fala que Jesus ele é o caminho, a verdade e o quê? E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Irmão, eu preciso de Jesus porque Ele é a única chave, Ele é a única porta, Ele é o único mecanismo que me faz achegar-me a Deus. Não tem como você se achegar a Deus por outra forma. Não tem. Ele é a chave, é Ele quem nos faz achegar a Deus, é Ele que nos aproxima de Deus. Nós vemos isso em Romanos capítulo 5, versículo 20, olha na tela por favor. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou o que, pessoal? A graça. Continua, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso. É Ele que me faz achegar a Ele, a Deus. É por meio dEle que nós nos achegamos ao Pai. Não tem outro que te achegue a Deus, não tem outro que te eleve para mais perto de Deus. No livro de 1 João capítulo 4, versículo 10, nisto está o amor, não é que em nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Olha só. É Ele que arranca a nossa transgressão, é Ele que arranca a nossa iniquidade e por sua vez nos faz achegar a Deus. Então é por isso que eu preciso de Jesus. Vou te dar um recado, você que está assistindo agora, seja crente ou não, não pense que vindo para a igreja você vai ficar rico. Não pense que devolvendo dízimo, dando oferta, a tua vida vai mudar por inteiro. Não caia nesse engano. Você devolve dízimo porque é uma obediência, você dá oferta porque você ama a obra de Deus. E louco é o cristão que não obedece a esses preceitos. Louco é a pessoa que não se prontifica em obedecer esse mandamento, devolver os seus dízimos e dar as suas ofertas. Não, pastor, eu vou fazer isso porque eu acredito que a Bíblia não fala que quando quem planta colhe. Não é assim que a Bíblia diz? Então eu estou orando para eu plantar bastante dízimos grandes para que eu possa colher coisas grandes. Não faça isso não. Faça isso não. Não se torne uma pessoa que ame mais as coisas deste mundo, desta vida, do que aquelas que vêm do alto. Não caia na condenação do diabo. Queira sim, deseja sim fazer mais para Deus, mas não porque você pretende ou intenciona receber alguma coisa em troca, mas porque você tem prazer de ver acontecer na vida das pessoas aquilo que um dia aconteceu na sua. Você tem prazer de ver famílias serem restauradas, casamentos serem restaurados, vidas serem transformadas, assim como um dia a sua foi também. Então o primeiro motivo que eu preciso de Jesus é porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e é Ele que me faz chegar a Deus. Segundo, nós lemos em João capítulo 15, versículo 5 o seguinte: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito. Agora leia a parte final para mim, no 3. 1, 2, 3. Eu não posso fazer nada.
Eu não posso fazer nada. Eu conversando com um casal, e eu dei um conselho para eles que eu uso para mim. Tem coisas na nossa vida que a gente tenta consertar, que a gente acaba fazendo um estrago maior, é ou não é? Sim ou não? Você vai naquela intenção de fazer uma melhora, de fazer algo bom, e você acaba causando um estrago maior. E aí eu me lembro que um dia aconteceu isso comigo, há muitos anos atrás. E aí eu fiz uma oração, e essa oração para mim, irmão, foi como Deus... Sabe aquele ditado de você tomar um remédio e como se tirar com a mão? Então essa oração para mim foi um... Eu não estou dizendo que vai ser também para você, pode ser que seja, né? Mas para mim foi. Quando eu cheguei num momento assim que eu falei assim: Deus, eu tentei melhorar, eu tentei fazer o que era certo, eu tentei fazer o que era correto, e fez uma ruptura maior. Então vou te pedir uma coisa, Jesus, conserta aquilo que eu fiz de errado, porque eu não consigo por mim mesmo. Vai lá, Senhor, conserta aquilo que eu estraguei. Eu não consigo consertar. Foi na tentativa de consertar que eu danifiquei mais. Foi na tentativa de melhorar que eu piorei. Foi na tentativa de fazer a coisa ficar melhor que estragou de vez. Então Jesus, vai lá e conserta o que eu fiz de errado. Irmão, como eu queria ter conhecido essa oração muito mais tempo. Como eu queria. E deixei ele consertar. Nem que para ele consertar, ele tinha que arrancar alguma coisa em mim. Não de mim, em mim. Porque às vezes a pessoa fala assim: não, pastor, para Deus consertar a pessoa, Deus vai tirar o emprego, Deus vai tirar o trabalho, Deus vai tirar o dinheiro, Deus vai tirar o carro, vai fazer andar a pé, Deus vai tirar a casa. Não, não, Deus ele vai tirar algo em nós, não de nós. Quem tira é Satanás, irmão. Ele vai tirar, e não, pastor, mas a pessoa, depois que ela ficou bem financeiramente, o coração dela mudou. Aí que está. Então Deus não vai tirar a riqueza, Deus vai tirar o amor que a pessoa tem pelo dinheiro. Então Deus vai tirar algo em mim que está me atrapalhando. Deus vai tirar algo de nós que está nos impedindo de viver com Deus de maneira correta. Então a segunda coisa é porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. Agora a terceira coisa que eu não falei com vocês semana passada é a respeito de João capítulo 8, que eu falei para vocês que os 3 primeiros nós já conhecemos de praxe, que diz assim o versículo 32: e conhecereis o que, pessoal? E a verdade fará o que? Libertará. Terceiro motivo pelo qual eu preciso de Jesus, porque tem coisas que somente Ele pode nos libertar. Não adianta, irmão. Tem pessoas que tentam se moldar, tem pessoas que tentam se transformar por conta própria, não conseguem. É como o tempo antigo. A Bíblia fala que os filhos de Israel, quando eles se sentiam arrependidos de um ato, quando eles se sentiam arrependidos de alguma atitude errada que eles haviam cometido diante de Deus, a Bíblia fala que ou eles se achegavam a Deus com panos de saco, com cinzas sobre a sua cabeça, como sinal de arrependimento, ou então eles rasgavam as suas vestes. E a Bíblia fala que eles faziam isso repetidas vezes. Repetidas vezes, eles rasgavam as vestes constantemente, porque as vezes que eles rasgavam as vestes, de certa forma significava as vezes que eles haviam errado, que eles haviam pecado. Até chegou um ponto que Deus disse assim: chega! Pare, eu não quero mais que vocês rasgam vestes não, sabe por quê? Rasgue os vossos corações. Porque enquanto os seus corações continuarem sendo o mesmo, amando o que não deveria, desejando o que não deveria, ansiando o que não deveria, espreitando o que não deveria, o que você muda no exterior é uma questão de tempo. Daqui a pouco, a própria natureza que ainda não foi transformada vai voltar a fazer tudo de novo. Pastor, eu parei de beber. Em nome de Jesus, eu falei para Deus, fiz uma promessa, um compromisso, que eu não vou beber mais. Pastor, olha, pastor, não tem sido fácil. Por quê? Por que não tem sido fácil, sendo que a Bíblia fala que os seus mandamentos não são pesados? Não, pastor, o senhor não entende. Só quem um dia bebeu, só quem um dia fez uma coisa errada. E quem fazia coisa errada só no coração, tem como arrancar o coração e jogar fora? E aí?
Como é que fica essa situação? Não, pastor, mas olha como que a pessoa fala: eu jurei para mim mesmo, nunca mais eu coloco um pingo de álcool na minha boca. Aí vai uma semana, 2 semanas, 3 semanas, aí vem um churrasco, ou vem um aniversário, a pessoa fica de longe, ela se afasta, ela se distancia, mas existem certas ocasiões que nós vamos estar no meio. Tem certas circunstâncias que Deus vai te colocar lá no meio da fornalha, lá no meio do deserto, lá no meio de todo aquele povo. E aí a pessoa fala: poxa, pastor, eu não resisti, eu acabei pecando, eu acabei errando. Por quê? Porque você não foi liberto, você se moldou exteriormente, mas o seu coração ainda continuou o mesmo. Por isso que eu não posso falar por todos, eu estou falando do modo que eu entendo. Aí a pessoa chega e fala assim: não, pastor, mas eu não bebo mais cerveja, eu bebo só sem álcool. Para mim, irmão, não faz diferença alguma. Porque a pessoa que ainda está determinada a beber alguma coisa sem álcool, ela está apenas pincelando a velha criatura. Porque o coração continua sendo o mesmo. Tipo assim, eu bebo sem álcool porque eu não posso beber com álcool, porque se eu pudesse beber com álcool eu beberia. Você entendeu? Então o coração da pessoa ainda é o mesmo. É o mesmo. Não mudou em nada. Não mudou em nada, continua exatamente da mesma forma. Meu irmão, conheça essa verdade. Conheça essa verdade que vai te libertar de tal forma que nós iremos entender de uma forma geral que existem coisas que a gente não precisa para viver. Sabe? Tem coisas que a gente não precisa para nos fazer feliz. Tem coisas que a gente não precisa para poder falar assim: poxa, agora o meu dia foi bom, agora o meu dia valeu, agora o meu momento foi maravilhoso. Caia na real. E conhecereis a verdade, e a verdade o que, pessoal? E aí diz o versículo 36: se pois o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis o quê? Ou seja, pode tentar o tanto que quiser, eu vou me refugiar em Deus e não vou ceder aos caprichos da carne. Eu não vou ceder aos caprichos deste mundo. Eu não vou ceder aos desejos deste mundo. Então, por 3 razões, a princípio, a gente precisa de Jesus. E aí, meditando, Deus me mostrou mais 2 coisas que eu quero concluir hoje. Quarto, por que eu preciso de Jesus? Segundo o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, vamos ver o que Deus ensina? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e também o quê? Pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste, segundo o príncipe das potestades, da onde? Então preste atenção. Então, se eu ando segundo os desejos dessa vida, o que de certa forma é comum para todo mundo, eu não entendo, sabe aquele filho que é cabeça dura? Eu não sei porque eu não posso, pastor, mãe, porque todo mundo tem. Aí vem a famosa frase da mãe: mas você não é todo mundo. Não é verdade? Quem já ouviu essa frase alguma vez, pelo menos na vida? Se você nunca ouviu essa frase do seu pai e da sua mãe, eu vou falar 2 coisas: ou você fracassou como filho, ou a sua mãe fracassou como pai e mãe. Porque eu já ouvi. E não foi uma e não foi 2 vezes não. A segunda tentativa já recebeu uma ameaça de surra. A segunda tentativa eu já recebi uma ameaça de surra. Se você continuar desse jeito, eu vou te deixar mole no chão. Deu vontade de falar assim: só vai jogar melado no chão, vai jogar a gordura no chão. Mas se eu falasse assim, irmão, só eu ouvia assim, tu. Então, para não correr o risco, é melhor ficar quieto, né? Ou então fazer o que a maioria dos filhos fazem: reclama sozinho no...
O que você está falando aí? Nada não. Ué, mas você está resmungando. Não está resmungando não. Né? Vai remungar para ver. Vai falar para ver. Né? Você faz isso, Lavínia? Jesus amado. E aqueles que ainda têm hoje a chance de ter um quarto que tem chave, né? Que aí se a mãe correr atrás, tranca a chave, até passar raiva, até passar ira. Se passa, né? Se passa, porque se você tranca o quarto, a mãe fica com mais raiva ainda. Então logo você fica ali praticamente uns 3 dias de jejum, né? Esperando tudo passar. Preste atenção, tudo que estiver relacionado a este mundo, a Bíblia fala que é da potestades do ar. É de Satanás. E tem gente desejando aquilo que é do demônio. Tem gente desejando aquilo que é do inferno. Tem gente desejando aquilo que é do diabo. E aí ele continua dizendo, do Espírito que agora opera nos filhos, do que, pessoal? Prossiga, entre os quais todos nós, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Preste atenção. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com... Então fala, eu não posso me vivificar por conta própria. Você não pode, você não consegue. Às vezes você até faz as coisas que antes você fazia. Você até pega a Bíblia para ler, mas você não consegue prosseguir. Você às vezes até se coloca de joelho para orar, mas você não consegue prosseguir. Você até se programa, não, agora eu vou evangelizar, agora eu vou falar de Deus, amanhã eu vou sair na rua, é feriado, eu tenho o meu tempo, eu vou pegar todos os jornalzinhos que eu já adquiri na igreja, eu vou pegar todas as revistas que eu já adquiri na igreja, e vou levar, eu vou entregar para as pessoas, nem que eu não diga nada, vou apenas entregar e deixar que o Espírito Santo faça o resto. Você até se programa para fazer isso, mas chega no dia, às vezes você nem acorda, nem levanta, nem sai de casa, sabe? Não, porque agora eu vou jejuar, porque a Bíblia fala que tem coisas que a gente vence só no jejum, então eu vou abrir um jejum, eu vou vencer isso aqui. Aí chega no outro dia, quando você sente o cheiro do café, não, deixa para outro dia. Vou deixar para outro dia, não, hoje eu vou, sabe, Deus me perdoa. Deus não é questão de perdoar. É como se você dissesse para Deus assim, Senhor, me perdoa, mas eu quero continuar um pouquinho ainda no pecado. Quero continuar ainda errando, quero continuar pecando, deixa eu desfrutar do erro até cansar. Só que aí que tem um detalhe, irmão, o pecado nunca se cansa. Ele nunca é saciável. Ele sempre vai querer mais, tomar mais do teu tempo, tomar mais dos seus pensamentos, tomar mais das suas palavras, tomar mais do seu convívio, tomar mais da sua comunhão. A Bíblia fala que só podemos ser vivificados por meio de Cristo. Agora preste atenção, porque pela graça sois o quê? Salvo. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Prossiga, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco continua, porque pela graça sois, por meio isso não vem porque é um dom continua, não vem para que ninguém Então agora eu quero que você respira fundo, encha o seu pulmão de ar e repita comigo assim: eu preciso de Jesus, porque eu não posso me salvar. Eu não posso me salvar, irmão.
Eu não posso salvar meu marido, eu não posso salvar minha esposa, eu não posso salvar meu filho, eu não posso salvar as pessoas, não. Eu posso interceder para que Cristo as salvem. Eu posso fazer o que muitos estão fazendo, e isso está sendo louvável diante de Deus. Quarta-feira, irmão, está se tornando aquilo que nós estamos profetizando há 2 anos aqui na igreja. A segunda maior reunião na igreja. Porque a primeira tem que ser que dia? Domingo. As pessoas estão comparecendo perante Deus pelas suas casas, pelas suas famílias, porque, irmão, somente um salvo é capaz de dar salvação através de Cristo para outra pessoa. Por isso que nós estamos aqui, clamando, orando, buscando. Fácil não é, mas a Bíblia fala que maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que habita em nós. Eu não tenho a mínima condição de me salvar, irmão. Nem o próprio apóstolo Paulo tem condições de se salvar. Nem ele mesmo tem condições de fazer isso por ele. Não tem. E aí diz o livro de Atos capítulo 4, versículo 14 o seguinte: e em nenhum outro há o que, pessoal? Porque também debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser. Então eu preciso de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e é Ele que me faz a chegar a Deus. Eu preciso de Jesus, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. E eu preciso de Jesus, porque eu não tenho condições de me salvar. Não, pastor, mas sabe, lá em casa, eu até tento andar obediente, sabe, pastor, eu venho à igreja, como o senhor vê, quarta-feira eu estou aqui, sexta-feira eu estou aqui, domingo eu estou aqui, nem que seja atrasadíssimo, mas eu estou aqui. Eu venho, pastor. Deus sabe, lá em casa eu falo, fulano, toma jeito, Beltrano, toma jeito. Meu irmão, não vem de obra. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem de obra para ninguém se ache o tal. Não, você deve a mim a sua salvação. Porque se não fosse eu orar por você, você estava lá nas mãos do diabo. Se um dia você ouvir alguém falar isso para você, você enche bem os pulmões e fala assim: você não fez nada mais, nada menos do que a sua obrigação de orar por quem estava perdido. E ai de você se você não tivesse orado, porque o meu sangue, se eu tivesse ido para o inferno, seria tomado das tuas mãos. Você não fez nada mais, nada menos do que sua obrigação. Por isso que nós pastores nem sempre gostamos de receber elogios, porque nos é imposta essa obrigação. Vamos dizer, é meu trabalho, é minha responsabilidade, é meu ministério, é minha vocação, é o meu chamado, lutar para que a sua vida seja abençoada, lutar para que a salvação entre na sua casa. E se isso acontecer, bendito seja o nome do... Pronto, acabou. Tudo bem, você pode do lado humano ser grato. Poxa, pastor, eu agradeço a vida do Senhor, eu aprendi isso, aprendi aquilo, mas nada se compara quando Jesus entrou na minha vida, pastor. O Senhor pode ter sido até o canal, o Senhor foi só apenas uma ferramenta, mas é Ele que me proporcionou a libertação da minha alma. É Ele que devolveu-me o prazer de viver e de querer morar no céu com Deus. Irmão, é por isso que nós precisamos de Jesus. Não é porque você faz coisa certa, não é porque você não fuma, não é porque você não bebe, não é porque você não fala mal de ninguém. Porque alguém fala assim: não, pastor, porque eu não falo mal de ninguém. Olha, irmão, vou ser sincero, já até mentiu, né? Já até mentiu, porque às vezes a pessoa ela não fala mal de forma direta, tipo assim, fulano isso, não, você viu, olha, vamos orar, porque fulano está passando, olha, tem que orar, porque fulano, aí transformou mais naquela questão de orar, né? E aí quando não sabe, fica doido. Não, porque tem que falar para a gente, tem que falar para a gente orar, para a gente apresentar a Deus, né? Você não apresenta nem sua vida, o que irá a vida dos outros? Tem que ser franco, ter que ser sincero. Não, eu estou curioso, não, eu quero saber. Pronto, é mais bonito diante de Deus do que você às vezes tentar transformar em espiritual. Não, o que será que está acontecendo com fulano? Olha, Valculo anda triste. Não, gente, tem que falar com ele para a gente orar, falar com Deus. Mas por que você não vai falar com ele? Não, porque eu não tenho intimidade.
Vai lá, tu fala com ele, depois você me fala, porque olha, eu vou apresentar a Deus, e Deus vai... Ué, irmão, se eu quero orar pela vida dele, necessariamente eu não preciso saber o que é só eu falar com Deus a respeito dele. É só eu falar com Deus a respeito dele. Eu sei da sua vida em particular, mas eu intercedo por você. Eu não sei o que acontece lá, mas eu intercedo por você. Na hora da oração, na minha mente vem a imagem sua, ali eu já começo a falar com Deus. Senhor, não sei o que está acontecendo. Eu oro por todas as áreas possíveis pela sua vida. Claro que se Deus te colocar no coração o desejo de falar comigo, será bem aceito. E já torno a falar, irmão, não posso falar por todos, eu falo por mim. O que você fala comigo, o máximo que alguém fica sabendo é minha mulher. Por quê, pastor? Porque nós somos um corpo só. O máximo. Pode questionar qualquer um dos obreiros aqui, ou qualquer pessoa que faz parte do ministério aqui. Pergunte para eles se algum dia eu falei da vida de quem quer que seja aqui para eles. Com exceção daquele que já faz tudo exposto, e ainda fala assim, não fala para ninguém não. Ué, mas está todo mundo já sabendo, ué. Falar o quê? O que eu falar aqui agora então vai ser de bem, porque está tudo exposto. Todo mundo vendo, todo mundo sabendo, está aos olhos de todo mundo. Irmão, eu não posso me salvar. Não vem das minhas obras, para que eu não me glorie. E aí faz-se uma pergunta, salvar-se do quê? Duas coisas, eu não vou citar, porque nosso tempo não dá. Primeiro, para me salvar do pecado. E segundo, para me salvar da condenação que o pecado traz. Para me salvar dessas duas coisas. Do pecado e da condenação que o pecado me traz. Por isso que você e eu precisamos de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece.